E o tema, nosso tema de hoje vai ser muito bacana. É um dos temas que eu gosto muito e do poder que tem a PNL, que é assuma o seu controle emocional, assuma o controle das suas emoções, né? A tríade da emoção. Vai ser lindo, vai ser lindo. Hoje já é mais, antigamente não era, mas hoje é conhecimento comum, todo mundo sabe da importância da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional, nada mais, nada menos do que saber lidar com as próprias emoções. E não só saber lidar, aceitar e lidar de uma forma positiva com as emoções, mas também, inclusive, poder mudar radicalmente a tua emoção, porque, de verdade, a gente tem altos e baixos. Não tem como, qualquer pessoa viva, né, ela tem altos e baixos. Pensa assim, você vai vai no médico, aí no cardiologista, ele vai lá e faz um eletrocardiograma. Como é que é teu eletro? Não fica tchum, 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 sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, graças a Deus, né? Senão você, quando o sujeito morre, ele fica tchum. Então é uma emoção só. Então as nossas emoções, nosso estado natural é subir e descer. As emoções oscilam. Tem hora que a gente, pô, tá eufórico, legal, bacana. Tem hora que a gente tá meio down, meio para baixo, meio sem energia, né? Tá cansado, perdeu um pouco. E é normal isso, é normal. A grande sacada aqui, o que a PNL permite a gente fazer, é assumir o controle dessas emoções, é conseguir chegar num pico de coisa e falar assim, vou aproveitar ao máximo aqui. E na hora que chega no vale, na hora que chega numa down, fala assim, opa, tudo bem, estou aqui, o que está acontecendo comigo? Deixa eu entender, o que meu corpo está me mostrando, opa, deixa eu aprender e sair rapidinho. Então, o que acontece? Isso me lembra daquela história do mestre Zen. Ele fala assim, então, o dia que você tiver o dia mais feliz da tua vida, o dia que você atingiu aquela meta maravilhosa, aquele dia que você esperou, o dia mais feliz da tua vida, você tiver mais eufórico, né, um estado emocional no pico. Aí ele fala assim, nesse dia, lembra que isso vai passar. Isso vai passar. Porque esse estado de euforia, esse estado de alegria e de felicidade, vai passar. Mas quando você estiver cansado, exausto, quando você estiver desacreditando, quando você estiver num estado muito baixo, talvez até deprimido, lembra que isso também vai passar. Então, a ideia aqui é a gente assumir o controle dessas emoções e tirar proveito delas. Quando estiver ruim, poder mudar isso automaticamente. Quando estiver legal, aproveita porque isso vai passar. Né? E poder, inclusive, voltar mais vezes, experimentar mais vezes e sempre que você quiser, o estado bacana, o estado bom. Né? A gente não quer sempre ficar, eu quero ficar feliz todo dia, toda hora, não sei o quê. Você vai para o enterro de uma pessoa muito querida, você quer ficar felizinho? Estou feliz, estou feliz. Não, talvez seja outro estado mais adequado para aquele contexto. A ideia é assumir o controle desse estado emocional. E a PNL permite a gente fazer isso muito facilmente, tomar realmente controle disso. Então, vamos lá. Tríade da emoção, tríade emocional. O que acontece? Nós pensa comigo. A nossa vida, todos os nossos resultados, eles são decorrentes do quê? São decorrentes das nossas ações. Óbvio, se você trabalha, você tem um bom resultado. Se você trabalha direito, você tem um bom resultado. Se você não trabalha, você não tem. O que você faz, então tudo que você tem, e aqui o que eu quero é tirar você do papel de vítima, tá? Nesse momento aqui, a minha mensagem é saia da vítima, porque você tem controle sobre a tua vida. Né? Então, o que a gente faz com o que acontece, a gente reflete na realidade que a gente tem. Boa ou ruim, nós somos responsáveis. A boa notícia é, André, mas você está falando então que eu escolhi, eu sou responsável pela minha vida estar uma porcaria? Sim. Infelizmente mas felizmente também é. Infelizmente e felizmente, porque a hora que você assume a responsabilidade disso, você fala assim, bom, se eu me coloquei nesse buraco, eu posso sair desse buraco. Está no meu poder, está no meu controle. Então, eu tiro o controle, eu tiro o poder do externo, de forças aleatórias, né, externas a mim, e
eu assumo o controle, assumo o poder de mudar a minha vida. E está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro. Tudo começa aqui dentro. O que a gente pensa, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, a gente faz. Então, nossos comportamentos são reflexos da nossa programação, né? E da nossa emoção. E aí que está a grande beleza da coisa. Por quê? O que a gente pensa, a gente sente. Conforme a gente cria imagens na cabeça, conforme a gente tem pensamentos, padrões de pensamentos positivos, se você tem padrões de pensamento positivos, pô, legal, otimista, bababá, como é que você vai se sentir? Vai se sentir bem, teu estado emocional vai ser bacana. Se você tem pensamentos negativos, tá tudo difícil, vai dar tudo errado, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, eu não sou capaz, cheio de mimimi, como é que vai ficar teu estado emocional? Vai ficar fraco. De onde você vai tirar energia? Você não vai tirar energia. Né? Você vai ficar num estado ruim. E como vão ser seus comportamentos, suas ações em decorrência desse pensamento e desse estado? Ruins. E como vão ser seus resultados? Ruins também, ou talvez péssimos. Então, para você começar a ter melhores resultados em qualquer área da sua vida, seus relacionamentos, sua área pessoal ou profissional, você tem que mudar esse conjunto, mente e corpo, né? Mente, padrões de pensamento e estado emocional. E as duas coisas, elas se influenciam, elas estão em constante harmonia. Constante harmonia. Às vezes tem situações, tem contextos, tem coisas que afetam o nosso estado emocional e, enfim, nem passa pela nossa cabeça. Então, o nosso estado emocional vai afetar o padrão de pensamento, mas o nosso padrão de pensamento afeta o nosso estado emocional. Só que um afeta o outro, eles têm um constante equilíbrio. Então, a ideia aqui é que a gente consiga assumir o controle disso, para poder estar mais tempo, né? É óbvio que a gente sempre oscila, mas que a gente possa estar mais tempo num estado emocional de pico. Eu não gosto muito de falar estado emocional de pico, peak state, né? Alta performance. O que eu vejo, 99% das pessoas não vivem, talvez nem queiram viver em alta performance, mas as pessoas, na verdade, elas querem ser melhores do que elas mesmas, né? Elas querem ser mais felizes, elas querem ter mais qualidade de vida. E é isso que a gente quer aqui. Então, pensa em que estado que você gostaria de sentir mais otimista, sentir mais alegre, sentir mais tranquilo, mais relaxado, mais confiante. São estados emocionais. E esses estados vão ajudar a gente a passar pelo dia e resolver problemas, encarar os desafios, soluções, interagir com as pessoas, enfim, conquistar nossos objetivos. E essa é a vida. Muito bem, então vamos lá, vamos falar dos três pilares da tríade da emoção, né? Para você assumir o controle do teu estado emocional e mudar o teu estado emocional a qualquer momento. Quando você estiver no estado ruim, você vai sacar a tríade, sacar os 3 fatores e vai sair do estado emocional. Ou talvez você precise entrar num estado emocional. Pô, eu vou fazer uma reunião, ou eu vou conversar com aquela pessoa e eu estou difícil, eu estou com medo, eu estou inseguro, ou eu vou dar uma palestra, eu vou dar uma aula, ou vou fazer uma venda, ou eu vou, eu estou na cama, eu preciso ir para academia, eu não consigo. Opa, eu preciso acessar aquele estado. E como que eu acesso? Esses 3 aspectos a gente vai mudar, tá bom? Primeiro aspecto para você tomar o controle, assumir o controle do teu estado emocional e isso desenvolver a tua inteligência emocional é a fisiologia. Fisiologia, o nosso corpo, a nossa química. Veja, 2 aspectos aqui. O primeiro aspecto é a nossa fisiologia, aquilo que a gente ingere. É óbvio, se você toma um ansiolítico, ele vai afetar teu estado emocional. Da mesma forma, se você tomar um calmante, um remédio para dormir, um estimulante, enfim, qualquer coisa ele vai afetar. Você está colocando química, está mudando a fisiologia do teu corpo. Isso é uma coisa. Os alimentos que você ingere vão afetar. Pensa naquela ceia de Natal na casa da avó, que você se empanturra. Você não, a gente, né? Normalmente a gente se empanturra, come além da conta. Como é que fica nosso estado emocional depois de uma grande refeição dessa? Normalmente você não quer fazer nada, né? Você fica totalmente mongo.
né? Totalmente mongo. Por quê? Afetou o estado emocional. Isso é uma parte, é química, isso é uma coisa que a gente tem que verificar. Mas talvez não dê tempo, pô, eu preciso de um negócio agora, o que eu faço agora, né? Você pode mudar a sua fisiologia externa, simplesmente mudando a tua postura. Muda a tua postura. Repara que o Estado, ele acompanha, todo Estado acompanha uma postura. Se eu te apostar com você agora, se você sabe me definir a postura de uma pessoa deprimida, você sabe fazer isso, você sabe qual que é a estratégia para o deprimido. Como é que ele fica? Ombro para frente, cabeça caída, né? Olhando para baixo. Né? Olha o padrão do deprimido. Ele está assim. A cara, você está feição assim de sofrimento, sofrência. Sofrência. Ele está sofrendo, está sofrendo. Então, junto com o estado de depressão, vem essa coisa. E se você ficar nesse estado por muito tempo, o que vai acontecer? Você vai ficar deprimido. Vai ficar deprimido. Não experimente fazer isso, mas eu já tentei, tá? Eu já tentei. Você ficar fazendo cara de medo. Imagina os atores. Os atores, eles têm... É complicado ser ator. Porque para eles performarem, eles têm que se colocar no estado, eles têm que se colocar na fisiologia, e eles vão sentir o estado ao passo que eles estão na fisiologia. Então, se você começar a fazer cara de medo e imaginar assim, pô, eu tenho que fazer uma cara de medo, ai, meu Deus, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. O que vai acontecer? Você vai começar a sentir medo. Você vai sentir medo, mesmo que não tenha nada. Só de se colocar na fisiologia do medo, ai, meu Deus, se contrair e ficar assim, tipo, ai, meu Deus, ai. Você vai começar a sentir medo. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Agora, o bacana é, percebe, a fisiologia afeta o estado diretamente. O bacana é, um estudo de Harvard mostrou que uma fisiologia de super-homem, de Mulher Maravilha, imagina assim, então você enche o peito, super-homem, né? Enche o peito, o ombro para trás, levanta a cabeça, coloca a mão assim, né? E pensa assim que está o vento soprando na sua cara, assim, super-homem, a Mulher Maravilha. Se fica assim, coloca assim, fica alguns minutos, assim, 2 minutos assim. A química, o teu corpo vai liberar uma química, vai liberar hormônios que vão colocar você num estado de confiança, num estado de, puxa, de força. Ou então você imagina assim, que você está, assim, você, imagina no filme do Rocky Balboa, que ele sobe aquela escadaria, e aí ele começa a pular assim, fica nessa posição, sorrindo, simplesmente sorrindo. Ai, André, mas eu não tenho nada para sorrir, minha vida está uma droga. Não interessa, força o sorriso, fica assim. Se você ficar assim por algum tempo, assim, questão de minutos, 2 minutos, 3 minutos, você vai começar a sentir, porque a sua fisiologia, a sua postura corporal altera a tua química e altera o teu estado. Altera o teu estado. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto para você assumir o controle do teu estado emocional é fisiologia. Muda teu corpo, muda tua química, você muda teu estado. Na hora, na hora. Esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto para assumir o controle do nosso estado emocional, a tríade emocional, é o foco. Foco, ó, onde eu coloco a minha atenção. Um dos pressupostos da PNL é a energia flui para onde a atenção está. A energia flui para onde a atenção está. Então, se eu coloco a minha energia, se eu coloco meu foco, minha atenção no negativo, para onde está a minha energia? Para o negativo. Se eu coloco minha atenção no meu foco no positivo, minha energia está indo para onde? No positivo. Por isso que, quando a pessoa fala assim, ai, André, eu não sei o que eu quero, eu só não quero isso, não quero isso, não quero aquilo. Né? Não quero mais essa vida, não quero mais sofrer isso, eu não quero ficar pobre, não quero ficar pobre, não quero só ter relacionamento ruim, não quero trabalhar num ambiente tóxico, eu não quero ganhar pouco. Onde está a sua energia? Onde está a sua atenção? No negativo, nas coisas que você não quer. E aí tua energia flui para aonde sua atenção está. Sua atenção está numa coisa, o que você vai ter mais? Coisa ruim. Uma coisa muito interessante, que é impressionante, fizeram aqueles, sabe aqueles testes de carro, de velocidade, no meio do deserto, que o carro vai pegar uma velocidade absurda, e aí também, imagina um deserto, não tem nada, não tem estrada, não tem faixa, não tem nada, é um deserto. E aí o sujeito está lá, e naquele meio daquele deserto, né, é um mar de areia para um lado, um mar de areia para o outro, e não tem nada. E de repente ele olha lá, a 1 quilômetro de distância, tem
um poste, tem um cone, sei lá. E aí o sujeito vai lá e ele está dirigindo e ele tem um mar de deserto para ir. E aí ele fica só o quê? Olhando para aquele cone. E ele fica pensando, puxa vida, eu não posso pegar cone, eu não posso acertar o cone, eu não posso acertar o cone. Ele fica olhando para o cone, imaginando, eu não posso acertar esse cone, eu tenho que desviar do cone, eu tenho que desviar do cone. O que acontece? Ele acerta o cone. Fato, ele acerta o cone. Ele tem qualquer chance do cara acertar o raio do cone no meio de tipo, infinitas possibilidades dele desviar daquele negócio, ou passar muito longe. Mas como o foco dele estava no cone, ele foi lá e entrou em cheio no cone. Então, onde está a nossa atenção, a energia flui. A energia flui para onde está a nossa atenção. E aí eu te pergunto, onde está teu foco? Onde está a tua atenção hoje? Você está mais olhando para os resultados esperados? Você está olhando para as oportunidades ou você está olhando para os problemas? Você está focando nos problemas? Mas vai dizer, mas André, então eu tenho que ignorar o problema? Eu tenho que fingir que o problema não existe? Não, não é isso, definitivamente não. Problema sim, os problemas estão aí. Mas quando você encarar o problema, o teu foco não está no problema. Ai, meu Deus, o problema, caramba, olha o tamanho desse problema. Foco no tamanho do problema, na dificuldade do problema. Não. O foco tem que estar na solução do problema. Como eu vou solucionar esse problema? Quais são as alternativas viáveis, as alternativas que eu tenho para resolver esse problema? Então, o foco está na solução do problema e não no problema em si. Porque se você foca no problema, o problema expande, né? Tudo que você foca, expande. E numa outra live eu vou falar assim, por que dinheiro não segue essa regra? Tá? Então o que eu foco expande. Se eu focar na minha saúde expande. Se eu focar nos meus relacionamentos expandem. Se eu focar no conhecimento expande. Se eu focar na minha carreira expande. Se eu focar na minha família, na qualidade de vida com a minha família vai expandir. E se eu focar no dinheiro, não, o dinheiro não expande. E depois, tema para a próxima live, para uma outra live, por que o dinheiro não expande quando você foca nele, tá bom? Mas, enfim, onde a nossa atenção está, a nossa energia flui. Muito bem. Então, o segundo aspecto é o foco. Onde eu vou colocar foco? Onde eu quero ter resultado. O que eu quero. Então, eu tenho que focar no positivo e não no negativo. Se eu focar nas oportunidades, legal. Foco na oportunidade. Tá tudo uma droga, tá tudo uma meleca, minha vida tá difícil, eu só tenho problema, crise, não sei o que. Como é que tá teu estado? Tá ruim, tá tudo ruim. Agora, pensa assim, olha, tá tudo ruim, mas olha só, existe uma alternativa, existe uma saída, existe uma possibilidade. Se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, tal, caramba, deixa eu ver. Vou focar em buscar uma solução, eu vou focar em encontrar alguém que me dê uma luz. Como é que fica? Você já fica, existe uma esperança, caramba, eu vou conseguir. Muda o foco, muda o estado emocional, muda os seus comportamentos e seus resultados vão mudar. Olha a importância da inteligência emocional, né? Mudar o estado. Fisiologia, foco. E o terceiro aspecto, terceiro pilar da tríade emocional, para você assumir o controle do teu estado emocional. Terceiro pilar é linguagem. Linguagem, o que a gente fala, o nosso padrão de palavras, nosso padrão de comunicação. Comunicação tanto com os outros como com nós mesmos. Uma pergunta que o Sean Stephenson, coitado do Sean Stephenson, ele fazia sempre, ele falava assim, puxa vida, se você falasse com os seus amigos da mesma forma que você fala com você mesmo, se você tratasse os seus amigos da mesma forma que você se trata, será que eles ainda seriam seus amigos? Porque eu não sei como você se trata, mas o padrão, eu não sou capaz. Imagina se você tem um amigo que fica falando, você não é capaz, você não merece, você não pode, você é burro, quem você pensa que você é? Quem que você acha? Né? Será que você gostaria de ter um amigo assim? Será que você seria amigo dessa pessoa? Eu aposto que não. Né? Se você tem um pouco de amor próprio, eu aposto que não. Mas, curiosamente, as pessoas e a gente tem, né, programado fazer isso com a gente.
Sei, né? Então, se a gente não reprograma isso, a gente fica nesse padrão e fica se diminuindo. Então, nosso padrão de linguagem muda tudo. As perguntas que a gente faz para nós mesmos fazem toda a diferença. Então, pensa assim, nossa mente, nosso cérebro, nossa mente, ela não consegue não responder uma pergunta. Toda vez que você faz uma pergunta para sua mente, ela tem que te dar uma resposta. Ela não consegue, né? É como aquela história do elefante rosa. Pensa no elefante rosa, né? Ou você consegue imaginar um tatu com orelha com bico de tucano? Eu perguntei para você isso e eu tenho certeza que você, inconscientemente, automaticamente ficou criando uma imagem de um tatu com um bico de tucano. Tem, porque não dá, o teu cérebro não vai ficar pensando, não, eu não vou pensar nisso, ele vai te dar uma resposta. Então, quando você tem um padrão de linguagem, um padrão de linguagem negativo com você mesmo, você está se limitando. Você está se limitando. Então, por exemplo, por que eu não consigo resolver isso? Que tipo de pergunta é essa? Você já está, tem dois aspectos aí. Por que eu não consigo resolver isso? Dois aspectos. Primeiro, tem uma pressuposição. Eu não consigo. Né? Eu já estou assumindo que eu não sou capaz e que eu não consigo. Então, isso já estou me programando. Mente que mente para a gente, mente que mente para a gente, eu não consigo. Então, não me permita conseguir, e se você tiver alguma solução para resolver esse problema, não me dê, porque eu já programei para não conseguir. Por que eu não consigo nunca fazer isso? Né? Primeiro aspecto é esse. Segundo aspecto é, eu faço uma pergunta idiota, vem o quê? Uma resposta imbecil. Normalmente assim, você faz uma pergunta idiota, a resposta é imbecil. Então, por que eu não consigo? E aí tua mente vai te dar uma resposta. E para uma pergunta idiota, uma resposta imbecil é porque você é burro. Esse é o padrão que vai vir. Porque você é burro. Porque você é um incompetente. É isso que vai vir. Agora, percebe se você mudar o teu padrão de linguagem, mudar o tipo de pergunta que você faz. Puxa vida, qual seria uma solução para esse problema? Hum, hum. Talvez você não tenha essa solução de imediato, essa coisa. Mas o teu cérebro vai ficar, tua mente vai ficar pensando, até te dar uma alternativa. E aí ele vai te retornar, alguma coisa ele vai te retornar. Mas percebe que com certeza vai ser melhor do que porque você é burro? É uma pergunta diferente, um padrão de pensamento diferente. Percebe? Então, linguagem, a linguagem que a gente usa. Outro aspecto da linguagem, né, a gente pode ter um padrão de linguagem. Uau, isso é super bacana, legal, estou eufórico. Legal, né? Isso vai te. A linguagem que você usa vai te colocar num estado. Nossa, muito massa, muito jóia, muito legal, incrível. Vai te colocar numa coisa. Pensa assim. Agora pensa na outra coisa. Muito bacana. Legal. Interessante. Percebe que, conforme a palavra que eu uso, muda o estado completamente. Imagina que você... eu acho que a maioria daqui que está aqui já é casado, tem filho, tem neto, enfim. Mas pensa só para ilustrar, pensa numa situação jovem, solteiro, e alguém chega para você e fala assim, olha, tem uma pessoa para te apresentar. É mesmo? Tem uma pessoa para me apresentar? Tem uma pessoa para me apresentar. Olha, ele é muito inteligente, muito correto, muito honesto, né? Ou muito honesta, muito bacana, muito legal, né? Muito íntegra. Você vai falar assim, legal, bacana, não precisa apresentar, não. Né? Não, deixa para a próxima. Agora a outra pessoa vem e fala assim, olha, eu tenho uma pessoa para te apresentar. Eu preciso te falar que é... Né? E aí você preenche as palavras aí na sua cabeça. Muda o estado? Completamente. As palavras que a gente usa mudam completamente o estado. Teve um... Tony Robbins conta uma história de algum autor, eu não lembro agora quem foi o autor, Ken Blanchard, do Minute Manager, eu acho que foi ele, não sei se foi ele, mas enfim, o sujeito estava num safari na África. Estava no safari na África, manja o safari? Você entra
naquele carro, né, naquele Jeep, e sai no meio da savana, no meio do Serengeti, né? E eles estavam lá. De repente, 3 horas da tarde, e o carro quebra. O carro quebra. Eles falam assim, pronto, quebrou. Não, mas tranquilo, gente, tranquilo, tranquilo, que a gente vai chamar, vai acionar o resgate por rádio aqui, e o resgate vem, tá tudo certo. O rádio quebra. Eles estão no meio do Serengeti, o sol está se pondo, o carro quebrado. Não tem como voltar a pé. Se eles voltarem a pé, eles são presas fáceis, eles vão morrer. E se eles ficarem lá passar a noite, provavelmente eles vão morrer. Resumindo, todo mundo que está naquele Jeep entra em pânico. Meu Deus, nós vamos morrer! E aí começam a brigar e começam a falar palavras duras, vamos morrer, e isso e aquilo, e bababá, e todo mundo entra em pânico. Pânico, pânico. Por quê? Linguagem, né? Então, olha lá. Foco no, meu Deus, os animais, os perigos. Foco nos perigos. E vamos morrer, que droga, que coisa ruim, são incompetente, começam a brigar e se xingar. Aí esse sujeito, que eu acho que foi o Ken Blanchard, ele fala assim, isso realmente é inconveniente. Inconveniente. Percebe que a palavra que ele usou para descrever aquela situação, pelo menos não colocou ele num estado totalmente negativo e sem recurso, e a ideia é essa. Quando a gente está num estado negativo, a gente não acessa os nossos melhores recursos, a gente não acessa o nosso poder pessoal. Então ele fala assim, realmente, isso é inconveniente. E aí, nesse estado de inconveniente, ele consegue acessar a criatividade, acessar os recursos internos e ter ideias para solucionar o problema. Moral da história, eles resolveram, ninguém morreu, ninguém passou a noite no meio do Serengeti e deu tudo certo. Mas a importância da linguagem, do padrão de linguagem que a gente usa no dia a dia. Então, são os 3 pilares do controle emocional. Fisiologia, corpo, o que você coloca de química no seu corpo e a sua postura, como você se movimenta, né? Fisiologia, foco, onde sua atenção está, a energia flui, né? A energia flui para onde sua atenção está. Então, onde você coloca a tua energia, você tende a ter mais daquilo. E, por último, a linguagem. Padrão de linguagem, como você conversa com você mesmo, que palavras que você usa, né? Palavras do tipo, eu não consigo, isso é muito difícil, duvido, é impossível. Isso vai alterar teu estado, vai alterar teus resultados. Legal? Três pilares da inteligência emocional, 3 pilares para você assumir o controle da tua vida. Agora, isso você pode usar como um hack a qualquer momento. Pô, tô meio assim, tô meio assado, tô precisando e tal. Muda um dos 3, o ideal é mudar os 3, você já vai mudar e entrar no estado que você quer, né? Sair do estado negativo e entrar no estado positivo. Agora, o ideal mesmo é você fazer uma reprogramação mais profunda, de maneira que você não tenha que pensar nisso. E essa é a proposta do Practitioner em PNL, da formação de programação neurolinguística. Você se reprogramar, fazer uma mudança lá no código que está aqui dentro, para que isso seja absolutamente natural, que você passe a viver assim, passe a ser assim normalmente, e não precise ficar, meu Deus, agora eu preciso mudar meu estado. Não, a coisa é natural, você entra e sai rapidamente. Só para fechar aqui, eu vou contar uma historinha. Eu gostava muito, eu li essa história, é um poeminha, na verdade, e eu gostei tanto que eu imprimi, pus na carteira e eu lia todo dia. E, para mim, é uma metáfora para a vida mesmo. Autobiografia em 5 passos. Autobiografia em 5 passos. Estou andando pela rua. Existe um buraco. Eu caio. Passo um longo tempo lá. Eventualmente, consigo sair. Estou andando pela rua. Existe um buraco. Eu caio. Passo bastante tempo lá. Mas saio um pouquinho mais rápido. Estou andando pela rua. Existe um buraco. Eu caio. Já conheço isso, mas ainda me culpo e ainda me sinto vítima. Demoro bastante, mas saio. Existe um buraco. Estou andando pela rua. Existe um buraco. Eu caio. Já conheço esse padrão. Já entendo o que aconteceu. Rapidamente eu saio. Estou andando pela rua.
existe um buraco, eu desvio. Então, essa história mostra, assim, é aprender com os erros, é aprender e é mudar, de maneira que você não precise cair mais naquele buraco, ou você aprende. Então, a PNL, como é que eu vejo a PNL? A PNL, ela te permite acelerar esse processo, não precisa de 5 passos. Cai uma vez, não cai mais, né? Ou então, nem cai, aprende com os modelos, aprende com quem já deu certo, você não precisa ficar caindo, caindo, caindo até aprender, né? Isso é a modelagem, isso tá as técnicas de PNL, a PNL tem um arsenal de técnicas e ferramentas que são o quê? Modelos de quem já caiu no buraco várias vezes e já conseguiu sair, de maneira que você pode se apropriar desse conhecimento, apropriar dessa sabedoria dos melhores do mundo em qualquer área da vida, qualquer área, de maneira que você não precisa cair no buraco, não precisa aprender sozinho, né? A gente sabe que muitas vezes, e muita gente, passa a vida inteira e não aprende. Cai no buraco e cai, ou cai e fica lá e não sai nunca mais de lá, né? A ideia da PNL é aprender com quem já caiu várias vezes, quem já conseguiu sair e quem já nem cair. Ou, se cair, como sair mais rápido do buraco. Então é isso, tá bom? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto com mais uma live, com mais um tema incrível, fantástico, para ajudar você a crescer, a se desenvolver e, principalmente, conseguir ter melhores resultados na vida pessoal, profissional, nos seus relacionamentos, para que você possa ter orgulho da vida que você vive, né? Para que você possa se sentir bem, sentir feliz. Na última análise, ser mais feliz. Isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu, pessoal.